Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Eu quero ler aqui uma palavra que está para deixar aqui na carta que Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Preste bem atenção no capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E o verso de número 5, portanto o verso 5, né? Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo, ao escrever a Timóteo, em momentos até de certa forma difícil que Timóteo estava passando, pois vocês percebem no verso 4 que Paulo diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Bom, Timóteo enfrentou vários tipos de reprovação, inclusive por causa da sua idade, pelo fato da sua maneira de ser, ter sido um filho que parece ter sido criado com a mãe e a avó. O pai parece não ter tido tanta influência na criação de Timóteo. O pai era grego e Timóteo foi instruído nas leis de Cristo, que sua avó primeiro aceitou Jesus como Salvador, depois esse evangelho contagiou sua mãe, a mãe de Timóteo, e posteriormente a Timóteo. E quando Paulo escreve este versículo, agradecendo a Deus pela fé não fingida que havia na vida de Timóteo, que era uma herança da geração da sua avó, da geração da sua mãe e agora de Timóteo. Portanto, Paulo faz referência aqui a 3 gerações que estavam vivendo um cristianismo de uma fé não fingida que estava na vida de Timóteo. A Assembleia de Deus no Brasil, alguns fazem uma classificação um pouco diferente, mas nós também estamos na 3ª geração, pelo menos a minha é a 3ª, alguns dizem a 4ª geração por causa das crianças, a juventude, adolescentes que hoje estão crescendo. Mas a minha geração, a geração do pastor Dorival, até do pastor Joá, é considerado a 3ª geração das Assembleias de Deus no Brasil. Pastor José Wellington Bezerra da Costa é considerada a 2ª geração. Nossos pais, que foram os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, e os nossos primeiros pastores, que não foram tantos, foram a 1ª geração que deu início às Assembleias de Deus no Brasil. 111 anos se faz que iniciou a Assembleia de Deus no Brasil. Nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, suecos. Ainda que suecos, mas não se conheciam na Suécia. Lá eles não tiveram nenhum contato. Todos nós, os estudiosos, aí sabem que a Inglaterra estava sofrendo lá no finalzinho do século XVIII, século XIX, um movimento do espírito que os ingleses colocavam nas fachadas das vossas casas mensagens como esta: vivemos hoje como se Jesus voltasse amanhã. Foi no período que surgiu os grandes pregadores como John Wesley, por exemplo, que foi considerado um dos maiores pregadores do cristianismo na época. E este movimento pentecostal veio na Inglaterra numa ocasião muito difícil. Às vezes até comum a gente, quando vê as reportagens no Brasil, vê o que acontece no Brasil, a gente começa a pensar que o Brasil não tem solução mais, né? E até muitos que acreditam que o Brasil não tem solução, pega a sua malinha e vai embora para outros países, né? Mas o Brasil tem solução. Os estudiosos sabem muito bem que a Inglaterra, antes do movimento pentecostal que invadiu a Inglaterra no finalzinho do século XVIII, século XIX,
A Inglaterra estava vivendo o maior baixo nível moral, viu, irmãos, que se pudesse imaginar. A imoralidade tomou conta da Inglaterra naquela época. A imoralidade era tão grande que disse que as pessoas se embriagavam e se prostituíam de tal maneira que se derramavam bebidas nas ruas e as pessoas bebiam as bebidas que estavam correndo nas sarjetas da rua, de tão baixo nível moral que a Inglaterra estava vivendo. Não havia classificação para a Inglaterra neste período. Se não contasse ainda a influência da Revolução Francesa que eles estavam sofrendo. Aí vocês me perguntam, mas existiu o cristianismo? Lá existiu o cristianismo. E o cristianismo lá tinha os seus templos, tinha as suas igrejas, tinha os seus pregadores, os grandes teólogos. Não é isso, pastor Joá? Os grandes teólogos estavam vivendo ali na Inglaterra naquele tempo. Mas as igrejas eram formadas por pregadores, por pastores, por líderes, que tinha o evangelho na cabeça, mas não tinha o evangelho no coração. As mensagens eram as mais vazias possíveis, cheio de intelectualidade, cheio de teologia, cheio de teoria, mas um coração vazio, sem Deus. Mais ou menos como nós estamos caminhando no nosso Brasil hoje, né, irmãos? Nosso Brasil hoje é muito diferente de nós. Estamos fartos, graças a Deus, de teólogos. Graças a Deus, hoje nós vivemos um momento no nosso Brasil fartos de teólogos. Faculdades e escolas teológicas, tem em cada esquina que você vira, tem uma faculdade e tem uma escola. Eu, como pastor de igreja, eu recebo propaganda e proposta de escolas teológicas aqui quase toda semana, para abrir escola e tanta coisa. Nós também temos a nossa. Eu não sou contra a escola teológica, não. Eu também passei por lá, também estudei. E nós temos a nossa escola aqui e eu dou todo apoio. Mas o que está acontecendo no nosso Brasil? Hoje, mais ou menos, estamos cheios de teólogos, cheios de conhecimento de toda a ciência, e até da ciência da divindade, porque está cheio de doutores em divindade no nosso país, mas cabeça oca, coração vazio, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus. Era isto mais ou menos que estava vivendo a Inglaterra naquela época. Os cultos eram cultos que era mais reunião social do que culto de adoração a Deus. Se nós não tomarmos cuidado, isso entra aqui com a gente também. Nossos cultos perdem a razão de ser. Não se adora, não se glorifica, não se exalta o nome do Senhor e passa a ser reuniões sociais. Reuniões de encontro. Como a gente acostumou a vir na igreja, foi educado ir na igreja, a gente não sabe em outro lugar. A gente não sabe ir numa casa de noturna, a gente não sabe ir num cinema, a gente não sabe ir numa boate, nem no shopping. Na hora do culto você não se ajeita nem no shopping. Você tem que vir para o culto. Eu não vou, mas eu acho que se eu fosse no culto, na hora do shopping, eu ficaria totalmente perdido. No shopping, na hora do culto, eu ficaria totalmente perdido. Totalmente perdido. Quando eu saio para viajar com a minha esposa, a primeira coisa que eu me preocupo é a gente poder achar uma igreja, pelo menos passar na frente, para ver uma igreja, para a gente adorar o Senhor Jesus. Não é isto? Porque eu sinto falta. Se os irmãos não sentem aqui, pelo menos tem um que sente falta do culto, sente falta da igreja. Mas eu acho que, não ser egoísta, acho que muita gente aqui sente falta do culto. Quem sente? Levanta a mãozinha assim para o céu. E eu não sinto falta de um culto com uma multidão como está hoje, não. Eu sinto falta de culto com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 2 pessoas. Eu sinto falta. Eu não sinto falta da multidão, eu sinto falta do culto. Onde se adora, onde se glorifica, onde se exalta o nome do Senhor. É isso que eu sinto falta, do culto, da presença de Deus na nossa vida. Então, voltando um pouquinho, Deus começa a usar alguns homens na Inglaterra para orar a Deus. Inclusive, John Wesley. Diz a história que o líder maior da Inglaterra, na época, dizia o seguinte: eu não tenho medo de um exército armado com bombas, mas eu tenho medo de John Wesley de joelho. Porque John Wesley orava, buscava Deus, colocava a sua vida na presença de Deus. E Deus começou a sacudir a Inglaterra. E houve um movimento pentecostal extraordinário na Inglaterra, que contaminou a Europa.
A Europa foi contaminada pelo movimento pentecostal. E chegou na Suécia. E nesse calor do movimento pentecostal, Gunnar Wing, primeiro, depois Daniel Berg, vem para os Estados Unidos com uma chama no coração de missões, mas vieram para trabalhar, com um emprego. Porque havia uma crise financeira, econômica na Suécia, as pessoas estavam empobrecendo, sem salário, então eles começaram a sair da Suécia, assim como outros países, e vir para os Estados Unidos, que estava aflorando o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vieram para os Estados Unidos, tanto Daniel Berg e Gunnar Wing. Primeiro Gunnar, depois Daniel. Ambos encontraram-se numa igreja nos Estados Unidos, uma igreja batista. E eles tinham sido batizados com o Espírito Santo, começaram a buscar o Senhor e começaram a falar do desejo ardente de missões. Tanto Gunnar como Daniel, os dois jovens, solteiros, eles começaram a marcar reunião para que eles conversassem sobre missões e orar juntos, buscar o Senhor. Lá foram até reprovados na igreja batista, lá pelo movimento do Espírito que eles gozavam, isso já foram reprovados lá na América, e de repente Deus deu uma visão para Gunnar. E nessa visão, num sonho, mostrou um nome, Pará. E o mesmo Deus que deu para Gunnar, deu para Daniel, Pará. E eles ficaram sem saber o que era isso, porque afinal de contas, vocês imaginem hoje, não é tão fácil com todas as redes sociais nas mãos. Imagine na época, lá no começo da época de 2000, não é isso? O mundo totalmente atrasado, não tinha internet, não tinha nada, até telefone era coisa muito difícil. Quase que tinha que esperar um correio levar uma mensagem 3 meses, 6 meses para chegar em casa, não é isso? Onde isso aí parar? E o Gunnar, andando na rua, Deus falou com ele, Pará. Ele conversou com o Daniel, foram a uma livraria, pegaram o mapa mundi e foram descobrir onde existia algum lugar no mundo que chamasse Pará. E descobriram no Brasil, Belém do Pará. Irmãos, com todo respeito aos paraenses que aqui estão, vocês não fiquem tristes comigo, até hoje a cidade, a capital, Pará, Belém do Pará, ainda é uma cidade que enfrenta algumas dificuldades de saneamento básicos e outras coisas mais. Vocês sabem disso. Não é a principal cidade do Brasil hoje, está distante de ser a principal cidade do Brasil. Vocês imaginem isso lá em 1900, não, eles vieram para cá em 1910. Vocês imaginem isso lá, naquela época, que até São Paulo era difícil, que até o Rio de Janeiro era a principal cidade do Brasil na época. Eles começam a orar para vir para o Pará. E foram falar com o pastor da igreja. E o pastor da igreja disse que isso era fantasia, isso era emoção, que Deus podia usar eles por ali mesmo, eles não precisavam sair para tão longe, porque Pará, hoje não, mas naquela época era o fim do mundo. Mas eles continuaram com aquela chama ardente no coração. Não tinha dinheiro para vir para o Brasil, o único dinheiro que eles tinham era $90, que era o suficiente para uma viagem. E foram impulsionados a dar esses $90 numa oferta social da igreja. Deram os $90, ficaram sem o dinheiro. Deus começou a mover corações para dar o dinheiro para eles. Quando eles adquiriram o dinheiro da passagem, foram ao porto de navio, porque era navio. Foram ao porto do navio, não tinha navio para o Brasil. Todos os navios não vinham para o Brasil, não vinham para Belém do Pará, não vinham para o Brasil. Eles foram ao estaleiro, a um navio que estava consertando, reparando. Esse navio vinha para o Brasil. Eles com navio de terceira classe. Eles pegaram esse navio, depois de meses, chegaram ao Brasil, sem saber falar o português. Saíram de um clima gelado, com roupa de frio, e chegaram em Belém do Pará com o calor de Belém do Pará. Sem roupa própria para o ambiente, para o local. Sentaram no banco da praça, sem conhecer ninguém. Até que de repente passa uma pessoa que falava inglês e viu os dois.
E essa pessoa era crente da igreja metodista. Falou com eles, cumprimentou-os. E eles falaram qual era que era a missão deles. E eles levaram os dois na igreja batista. E lá eles começaram a congregar. Mas começaram a falar do batismo com o Espírito Santo. Então esse negócio da gente ser criticado nas redes sociais, de línguas estranhas, de batismo com o Espírito Santo, que os tradicionais nos criticam, não é agora não. Lá em Belém do Pará já faziam isto. Lá já faziam isto. Eles vieram da Suécia para congregar nos Estados Unidos. Chegam nos Estados Unidos, eles enfrentam aquele movimento da Rua Azusa. O movimento pentecostal da Rua Azusa. Foram cheios mais ainda do Espírito Santo. Interessante, porque hoje a gente reclama no culto quando um crente grita. Eu fico daqui do púlpito olhando, às vezes eu vejo um crente quando dá um glória a Deus alto, aí o irmão está do lado, dá uma olhada para ele, o que é isso, irmão? Ué, verdade. Pouco importa quem está ao seu lado, irmão, grita, adora, glorifica o nome do Senhor, glorifica a Deus. Você tem motivo para glorificar? Glorifica. Agora, quem não tem motivo, fica quietinho. Fica quietinho no seu lugar. Você não tem motivo? Fica quietinho. Mas eu tenho motivo para glorificar. Eu tenho motivo para exaltar o nome do Senhor. Não é isto? A história diz que na Rua Azusa, no início do movimento pentecostal, fizeram culto que a igreja ficou, os crentes ficaram 4 dias numa casa, que não era igreja, era uma casa. 4 dias sem sair do lugar, gritando, falando em línguas estranhas e glorificando a Deus. 4 dias, sem beber, sem comer, sem ir em casa, glorificando e falando em línguas estranhas, que as pessoas que estavam ouvindo a notícia vinham para ver. 2, 3 quarteirões antes começava a ser batizado com o Espírito Santo, antes de chegar no local. Antes de chegar no local, pastor João, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E eles vieram para o Brasil com essa tocha. Não é, irmãos? Aí vai para uma igreja batista, vocês imaginam o que aconteceu. Começaram a falar do batismo com o Espírito Santo. Começaram a falar. E começou a criar uma certa, divisão dentro da igreja batista. Porque um grupo aceitava. E outro grupo não aceitava. E ficou aquela situação difícil. Até que uma irmã recebeu o batismo, a primeira aqui no Brasil. Quem lembra o nome dela? Celina de Albuquerque. A primeira irmã a ser batizada com o Espírito Santo. E aquela irmã começou a falar língua, e acabou os batistas expulsando os nossos irmãos. Viu, irmãos? Que estavam trabalhando com as mãos para sobreviver. Foram para a casa da irmã Celina. Ali começaram a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Como Gunnar Ving era uma pessoa esclarecida, bem informado, bem estudado, ele ficou evangelizando na cidade. Daniel era uma pessoa, nós diríamos hoje leigo, sabia muito pouco. Daniel começou a evangelizar as ilhas, os pobres, as pessoas humildes. Durante o dia, Daniel trabalhava o dia todo para ganhar um dinheirinho e sustentar a obra, e sustentar o Gunnar, que o Gunnar ia estudar o português. E Gunnar Ving estudava o português, à noite chegava em casa, eles faziam o culto, depois do culto ele ia dar aula de português para o Daniel Berg. Por isso que Daniel Berg morreu sem falar um português bem falado, porque ele não estudou na escola. Tem até um hino, é o 196, não é isto? Que é gravado Daniel Berg cantando o hino 196. Muitos irmãos têm a cópia desse hino gravado, Daniel Berg cantando esse hino. Já achei uma flor, e quem der terá a rosa de sal.
no vale de sombra e morte, nas alturas. Precioso, precioso. Foi achado. Poder desta. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Movimento pentecostal é isso, irmãos. Voltando apenas um instantezinho rápido para caminhar aqui para o final. Quando eles estavam orando lá na Rua Azusa, por um período de 4 dias, gritando, clamando, falando em línguas estranhas, a história diz que a casa onde eles estavam caiu em cima deles. O grito foi tão forte que a casa desabou. Nenhum crente ficou ferido. Viu, irmãos? Nenhum crente ficou ferido. Isso é para a gente ver o que é o poder de Deus na vida da igreja. Glórias a Deus. O evangelho saiu de Belém do Pará e viajou por esse torrão brasileiro, por todas as cidades, por todas as capitais, de norte a sul do país, caminharam os nossos missionários. Alguns momentos a pés, outros momentos em jumentos, cavalos, carroças, falando de Jesus, ganhando almas para o Senhor Jesus. Gunnar Ving morreu com 33 anos, vítima de algumas enfermidades próprias do Brasil. Segundo a informação, Belém do Pará na época era um foco de febre amarela, de lepra, de todo tipo de enfermidade, a região norte toda. E ele foi vítima dessas enfermidades. Enfraqueceu. Morreu com 33 anos. Alguns anos antes de morrer, voltou para sua terra, na Suécia. Testemunho da sua mulher, que antes de morrer, já no momento praticamente da morte, levantou suas mãos para o céu, começou a cantar um hino, glorificar a Jesus. E membro da família que estava presente,
viu quando duas mãos, marcadas por cravos, vieram e buscaram e levou para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel Berg continuou aqui no Brasil. Morreu em 63, com 89 anos de idade. Se hoje nós temos essa imensidão de Assembleia de Deus, chamada Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, se deve a Daniel Berg, que veio para Santos, de Santos para São Paulo. E ali na Vila Carrão, que ainda tem a igreja até hoje lá. A congregação onde ele começou, um culto numa casa. E dali comprou uma propriedade e construiu um templo. Está lá até hoje. E hoje, depois de 111 anos, a Assembleia de Deus no Brasil chegou o que chegou. Estamos aqui, 111 anos. Eu disse aqui num culto que a Assembleia de Deus é uma senhora idosa, que não precisa de mudança. Quem precisa de maquiagem, são as jovens. A jovem que muda de roupa e de maquiagem todos os dias. As idosas não precisam. Elas são o que são. Elas não precisam se mostrar mais para ninguém o que elas são. Elas já conquistaram o espaço delas. Elas já conquistaram o mundo dela. Ela já conquistou marido, ela já conquistou filho, já conquistou família, já conquistou o lugar delas. Elas não precisam de maquiagem, mas sim as jovens precisam. As igrejas novas, com todo respeito, que estão nascendo hoje, elas precisam de maquiagem. Elas precisam do evangelho maquiado. Mas a Assembleia de Deus não precisa. Nós não necessitamos de maquiagem. E o apóstolo São Paulo, a escrever a Timóteo, ele diz as seguintes palavras: trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, há em você. Uma fé que você recebeu da sua avó, e uma fé que você recebeu da sua mãe. Estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Você não mudou e não precisa mudar nada do que você recebeu lá na primeira geração. Não mudou e não precisa mudar. Estamos caminhando para o momento final. Eu sou o pastor dessa igreja por graça e misericórdia do Senhor Jesus, não é por mérito. Graça e misericórdia. Eu sou responsável pela nossa igreja Assembleia de Deus do Belém, em São José dos Campos, até quando Deus permitir. Abaixo das mãos dos nossos pastores, presidente, eu estou aqui, representando-os. E eu quero pedir à nossa igreja em São José, aos nossos obreiros, os nossos dirigentes de congregações, 111 anos, a Assembleia de Deus está nas nossas mãos. Não vamos maquiá-la para entregar para a geração futura. Você e eu somos responsáveis para entregar uma igreja do jeito que nós recebemos. Meus irmãos, se vocês não puderem fazer mais nada, não estrague o que nós recebemos. Não destrua o que nós recebemos. Lembro bem do pastor Severino Pedro, quando ele, co-pastor do Belém, muitos aqui devem se lembrar. Pastor José Wellington naquela época viajava mais do que hoje, porque as suas responsabilidades no Brasil e fora. E o Severino ficava ali, pastor Severino, de saudosa memória, ele ficava ali. Quando o pastor José Wellington chegava, ele chegava para o pastor e dizia: pastor, se eu não pude melhorar nada, eu não estraguei. Estou entregando do jeito que o Senhor deixou comigo. Meus irmãos, nós somos a terceira geração, alguns de vocês a quarta. Pelo amor de Deus, não estraguemos. Irmãs dirigentes do ciclo de oração,
jovens, dirigentes dos jovens, varões, coral, orquestra, não estraguemos aquilo que nós recebemos das mãos de outros. Viu, irmãos? Que Deus permita que o Espírito de Deus fale aos nossos corações nesta noite, dizendo: a fé que estava em Daniel Berg e Gunnar Ving, a fé que passou pelos nossos pastores brasileiros, é a mesma que está em vocês, é a mesma que está em nós, não é uma fé fingida. Portanto, critique de nós, diga que nós somos até meio quadrado, diga que nós somos um povo que não nos atualizamos, nós somos um povo meio atrasado, diga o que quiser, critique da nossa igreja porque você fala em línguas estranhas. Está cheio de teólogos nas redes sociais ensinando os nossos jovens, criticando línguas estranhas, criticando glória a Deus, criticando esse movimento do Espírito. Fale o que quiser, não estrague, continue. Continue, meu irmão, continue, receba a mensagem do Espírito de Deus nesta noite. Não precisamos de uma hipocrisia, não precisamos de uma falsidade, não precisamos de uma máscara. 111 anos de vida, que custou lágrimas, que custou joelhos, que custou fome, que custou frio, custou calor. Conserve a igreja que Deus entregou em nossas mãos. Nós somos Assembleia de Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que traz os mesmos princípios. É bom lembrar os irmãos, estou dizendo lembrar porque os estudiosos sabem disso. Neste mundo se muda tudo, não muda princípios. Princípios não se muda. Princípios é inalterável. O nosso princípio é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. Quem já é salvo aqui, levanta a mão assim. Quem já recebeu cura aqui, levanta a mão assim. Quem já é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão assim. Graças a Deus. Quem não é, busca que Jesus pode batizar hoje. Até esse finalzinho você pode sair daqui batizado. E quem tem certeza que vai morar no céu, levante a mão assim. Portanto, depois dessa convicção de todos vocês, não precisamos de maquiagem. Não precisamos de outra coisa, não. Deixa o povo que maquia, faz o que quer. São ventos de doutrina que vem e passa. Vento passa. Vento não fica. Vento passa. Mas a igreja fica. Então a minha palavra para os irmãos é esta aí. Viu, irmãos? Não mudemos. Eu tenho uma responsabilidade. Não sei quanto tempo eu vou viver aqui. O meu desejo é viver muito. Não é isto? Não sei quanto tempo. Mas também estou preparado. Se Jesus quiser levar, estou pronto. Mas o dia que eu for embora daqui, ou para outra cidade, ou para o céu, eu quero que alguém que assumir no meu lugar diga assim: Pastor Emanuel não estragou a igreja. A igreja permanece do mesmo jeito. Viu? E a minha palavra a todos vocês: não estrague. Viu, irmãos? Não foi você que construiu. E nem tampouco é sua. Ela tem dono. Viu? Eu, quando eu viajo num carro emprestado, eu não gosto de dirigir o carro. Eu tenho medo de estacionar. Eu tenho medo de qualquer coisa, porque não é meu. O meu carro para em qualquer lugar, roubou, amém, é meu. Riscou, é meu. Não é isso? Bateu o carro, é meu. Uma vez o camarada bateu o carro no meu carro, aí chegou desesperado. Falei: meu amigo, o carro é meu, pode ficar sossegado. Você bateu no meu carro. Pode ficar tranquilo. Nós não vamos brigar por causa disso. Agora, quando eu estou no carro dos outros, meu Deus do céu.
Viu, irmãos? Cuidado. A igreja não é sua. Não faz dela o que você quer. Faz o que a palavra de Deus manda. Estou certo que a fé... Preste bem atenção nisso, irmãos, que a gente lê o texto, às vezes não presta atenção. Fé, como está escrito? Fala bem alto. Fé. Não fingida. Mais uma vez. Fé. Não fingida. Que habitou na sua mãe, na sua avó, na sua mãe, e estou certo que habita em você. Fé não fingida. A igreja não precisa de crente mascarado. A igreja não precisa de artista, a televisão precisa. Existe até algumas instituições religiosas que precisam de artista para atrair o povo. Convida lá um artista, um famoso contador de piada, coisa dessa natureza, é uma multidão que vai. Porque quando você não tem Bíblia, você precisa de artista. Quando você não tem palavra, você precisa de artista. Você precisa animador de palco. A nossa igreja não precisa de animador de palco. Não precisa de alguém que pula daqui para lá, que pula de lá para cá, que sai rodando peão por dentro da igreja. Não precisa, mas precisa de Bíblia, precisa de palavra, precisa de graça. Agora, se você, por acaso, receber do Espírito de Deus, aí você pode até plantar bananeira. Mas dentro do Espírito do Senhor. Amém?